Eu tinha 8 anos quando minha mãe me matriculou em uma escola para eu aprender a andar de bicicleta. Eu fui no primeiro dia de aula para ver se ia gostar e não quis mais ir embora. Eu amei tudo que tinha lá, natureza, banho de rio, e o que eu achei melhor foi que não tinha uniforme. Uma das lembranças que eu trago com mais carinho no meu coração foi quando na festa de São João saímos cantando com nossas lanternas acesas pela estrada fora. Foi uma das imagens mais incríveis que havia visto até então. Eu saí correndo e fiquei do alto olhando aquela imagem de cima. E acho que ali ficou plantada a semente do cineasta que me tornei. Hoje, com a minha câmera, venho resgatar a história deste lugar e das pessoas que proporcionaram as melhores lembranças da minha infância. Conversa vai, conversa vem, eu faço parte dessa história também. Com a tua fala é um mosaico que encanta e seduz. São tantas vidas tão coloridas, unidas pela história do Vale de Luz. Eu era bem jovem quando comecei a ouvir o tilintar das ferramentas e o estouro da dinamite que vinha de longe. Aos poucos, comecei a ouvir as vozes dos trabalhadores e com meus jovens galhos repletos de vigor, soprei o convite carregado de interesse e eles começaram a se aproximar. Todos os dias, após aquecerem suas marmitas no pequeno fogo, sentavam à minha sombra e contavam histórias sobre suas vidas e seus sonhos. Após o almoço, se espreguiçavam e tiravam um pequeno cochilo à minha sombra. Um dia, um deles pousou sua canequinha entre meus galhos e eu fiz questão de guardá-la como recordação. Como era bom ter a companhia desses trabalhadores da estrada de ferro. O tempo passava. Meus galhos cresciam, querendo tocar o céu. Minhas folhas caíam, forrando o chão, e novos brotos vicejavam. Eu ia aprendendo a ser árvore, me entregando aos cuidados da Mãe Terra. O silêncio se fez presente novamente, até que o apito do trem atravessou o vale e nova rotina se fez. Eu sentia saudade da companhia dos homens e das histórias que ouvira. Com o passar dos anos, o apito do trem também silenciou. Eu seguia, acompanhada do canto dos passarinhos e do farfalhar das folhas ao vento. Até que chegou o tempo em que, em meus galhos, um jovem rapaz pendurou sua rede e juntos trocamos silêncios. Eu passei 3 meses deitado aqui nessa rede, nesse mesmo lugar, debaixo dessa árvore, e eu tinha 27 anos na época e tinha acabado de passar pela morte do meu irmão, um irmão muito querido, o Marcelo, que tinha 21 anos, e a gente era assim, unha e carne. Na verdade, essa história começa 1 ano antes, em maio de 88, em que eu e meu irmão Marcelo, a gente compra esse pedaço de terra, não é? E tanto eu quanto ele tínhamos algumas características em comum, né? Ou seja, o fato da gente ser menino de roça e amar a natureza, amar estar no rio, na floresta, na montanha. O fato da gente ter a música no sangue, né? Nossos pais, nossos tios eram músicos, agricultores e músicos, e a gente aprendeu música antes de aprender a falar, a andar, era música, né? E um terceiro elemento que nós dois tínhamos em comum era de que nós éramos professores e muito inconformados com o que acontecia nas escolas, né? Então esse sítio vem como uma esperança de unir a natureza, a música
e a escola, né, num único local. A gente compra esse sítio, é um dado impressionante, porque a gente compra esse sítio no dia 4 de maio de 88, e no dia 4 de maio de 89 o Marcelo morre. Ou seja, um ano, a gente teve 12 meses para viver aqui nesse sítio um sonho de começar a plantar as árvores, com vários amigos, os amigos do teatro, os amigos da música, os amigos de arte na rua, de trabalho nas praças. E muitas outras pessoas estavam junto com a gente nesse processo. E uma delas era a Mariane, né? Na época, minha namorada. Eu conheci o Tião quando eu tinha 14 anos de idade. Foi o Merren que apresentou a gente no encontro de jovens. E ele falou, esse aqui é o Tião, a gente, oi, prazer. E eles saíram dali, eu estava lá no fundo, assim, do salão. E eles foram lá para frente tocar violão, animar o encontro de jovens, né? E eu olhei para aquele menino, eu tive uma sensação assim que eu tinha encontrado uma pessoa que eu estava procurando há muito tempo. Eu falo que foi paixão à primeira vista, assim. Começamos a fazer um trabalho de teatro em Nova Friburgo. Fundamos juntos, com outros amigos, o Grupo de Arte Teatro Dona Eugênia. E com esse trabalho a gente estava sempre, era um trabalho, aprender o teatro, né? Aprender a representar, aprender a fazer peças. E a gente estava sempre envolvido com crianças. E muitas vezes na rua. E a gente percebia que as crianças ficavam quase que encantadas, né? Com a gente ali, fazendo teatro na frente delas. Foi aí que a gente começou a sonhar uma forma de escola, uma forma nova de escola. Com o falecimento do Marcelo, o Tião então sai para uma caminhada pela Paraíba, faz uma grande viagem. Eu pedi à Estrada que me respondesse duas perguntas, né? A primeira pergunta era, e agora o Vale de Luz, né? Que na verdade não se chamava Vale de Luz ainda, né? Porque o Vale de Luz é um nome que vem também nessa caminhada. Ele se chamava o Sítio da Canequinha, que é uma outra história, que tinha aqui uma canequinha enfiada nessa árvore que eu estou pendurado nela agora, né? Então a primeira pergunta era, e agora, o que eu faço aqui no sítio? Tinha uma outra pergunta também muito importante, dilemática, que é, e agora a minha relação com Mariane? E no meio dessa caminhada, lá pelas tantas, sei lá, segundo dia, terceiro dia, um caminhão me oferece uma carona e ele fala, eu só vou dar uma paradinha aqui numa cidade, mas depois eu vou continuar aqui em direção, na direção Juazeiro, embora ele não fosse até Juazeiro, mas ele continuaria na direção Juazeiro. Eu falo, tudo bem, então lá estou eu na boleia do caminhão, sol, vento, né? E eu vejo o caminhão dar seta. Ele dá seta e aí um grande letreiro assim na estrada, bem-vindo a Mari, né? Então o nome da cidade que ele ia entrar era Mari, que era o nome da Mariane, ou seja, a gente chamava a Mariane de Mari, né? E eu me lembro que eu cheguei nessa cidade, ele ia fazer alguma coisa e eu pego lá ficha de orelhão, né? Ligo para a casa da Mariane, falo com ela, Mari, vamos casar, vamos ficar junto. Então, assim, a primeira resposta que a Estrada tinha me dado é, vai com a Mari, né? Aposta com a Mari, vai com ela, né? E aí eu sigo a Estrada, 2, 3, foram 15 dias, né, de estrada,
E lá pelas tantas eu recebo um desses folhetos evangélicos, então tinha lá uma passagem bíblica e no verso tinha um poema. E esse poema me marcou muito, né? Porque ele dizia: não há facilitários para a vida interior. Se você tem sede de paz, renove-se, trabalhe e sirva. A semente enterrada sofre sem lamentos a dor que a aprimora. Suporte isso e você encontrará em você mesmo o seu vale de luz. E aí eu falei, putz, então era renove-se, trabalhe e sirva, suporte sem lamento essa dor que você está sentindo, né? E você vai encontrar o seu vale de luz. Então nasce nesse momento o nome desse lugar, né? Então lá é o Vale de Luz, né? E é um lugar de trabalho, renovação e serviço, né? Em 90, a Mariane se muda e vem morar aqui comigo, né? Quando a Mariane vem morar aqui comigo, começa aí um novo capítulo, que é o capítulo como é que a gente faz nascer aqui uma escola, né? E não era uma escola alternativa dos ripongas lá no Paraíso e tal, mas era uma escola que seria uma escola pública. Ou seja, era um sonho impossível. Cidadãos não criam escolas públicas, quem cria escolas públicas é o governo, né? Então, 2 cidadãos, professores públicos, querendo criar uma escola pública a 10 quilômetros da civilização, sem eletricidade, sem água encanada, com uma bicicleta velha. Como assim? E cadê as crianças? Nem tem crianças aqui, né? Florestas, árvores, enfim. Então, mais uma coisa estava muito forte dentro da gente, é de que aqui ia acontecer um trabalho de educação com crianças. No comecinho a gente visitou aquelas famílias que moravam ao redor do sítio do Vale de Luz, que praticamente eram filhos de caseiros de outros sítios, né? Contando que a gente ia fazer uma escola ali naquele lugar. Eu sei que visita, daqui a pouco a gente já tinha um grupo de crianças, primeira. Segundo, como é que a gente traz essas crianças para cá? Não dava para carregar de bicicleta cada uma delas, né? Então a gente tinha que conseguir um transporte. Um casal ficou muito amigo da gente, o Bernard e a Heidi. E esse casal, numa das vezes que eles vão passar férias na Suíça, na paróquia onde eles frequentavam, eles fazem todo um movimento junto ao padre, junto a grupos, e mandam um telegrama para a gente, não tinha WhatsApp, não tinha, mandam um telegrama para a gente dizendo: já temos dinheiro para a Kombi, né? E então a gente já tinha as crianças, a gente já tinha então a Kombi, e faltava agora onde essas crianças vão ficar, né? Um outro grande anjo da guarda que apareceu foi o Tião Rosa. Ele começa a trabalhar com a gente aqui e ele é uma pessoa muito habilidosa. E ele diz: vamos cortar sapê e no pasto, e a gente corta o sapê, vamos ver se a gente ganha aí umas árvores e a gente faz então um telhado aqui perto da casa, debaixo, e pronto, a gente já tem um telhado. Isso para mim soou perfeito, porque um dos valores que pulsava muito forte para mim é de que eu não queria uma escola com parede. Eu não queria uma escola que tivesse parede. Eu sempre disse, a parede são as montanhas do vale, essas são as paredes, o nosso telhado é o céu, enfim, coisas maravilhosas que jovens de 27, 28 anos vivem. A nossa intenção lá no comecinho era fazer um lugar onde as crianças se sentissem acolhidas e tivessem oportunidade de expressar e mostrar o que sabiam fazer, né? Não era só aprender,
né? Porque às vezes elas tinham dificuldade de sentar numa carteira e pegar um lápis na mão, escrever, porque a alma daquela criança não cabia naquele espaço, né? Então ela precisava primeiro outra coisa, né? Ou ela precisava mostrar que ela era a melhor na padaria, né? Ela precisava ter ter várias oportunidades de experimentar onde eu posso brilhar, né? Porque não é toda criança que brilha na frente de um caderno e com lápis, né? Cada criança tem a sua forma de brilhar. Então, a gente já tinha criança, a gente já tinha Kombi e a gente já tinha um telhado. O fogão de lenha a gente já tinha dentro da casa e panela grande também a gente já tinha. A gente olhou um para a cara do outro e falou, já temos tudo que a gente precisa para começar a escola. E aí foi assim, que a gente começou a avisar, olha, dia 4 de março de 91 vai ser o primeiro dia de aula. Dia 4 de março, lá estava eu catando criança, Mariane aqui, botando panela no fogo, fazer um sopão e começou. Foi o primeiro dia de aula, dia 4 de março de 91, que por acaso é o dia do nascimento do Marcelo. Todo dia, o sol levanta, sobe a serra de mansinho e acorda os passarinhos, canta uma canção alegre, viva o dia, viva a vida, canta uma canção alegre, viva o dia, viva a vida, quando eu abro a janela, uma nova flor está aberta. Quando eu abro a janela, uma nova flor está aberta. Todo dia, o sol levanta. A gente passou um tempo trabalhando como professores voluntários ali, com aqueles meninos, né? E escrevendo um projeto para a gente fazer com que isso também pudesse acontecer dentro de uma possibilidade da gente ser cedido enquanto professores do Estado para trabalhar lá. A gente convidou as nossas amigas, as nossas colegas de trabalho da Secretaria de Educação, para então vir aqui visitar e transformar aqui numa escola pública. O maior desafio foi convencer a supervisão escolar na época a encampar um projeto inteiramente inovador dentro da Secretaria de Estado de Educação. Embora a Lei de Diretrizes e Base permitisse experiências educacionais dentro do próprio Instituto de Educação, a gente já vivia uma fase em que aquela ideia de liberdade de criar já não era tão encampada pelo poder público. E aí o Vale de Luz vem como uma possibilidade concreta de realizar, dentro dessa coisa tão formatada, algo inusitado, algo diferente, algo novo. E aí nasceu um projeto chamado Clareada, Classe Rural Integrada, onde eu e Tião ficávamos cedidos para aquele lugar e ainda recebíamos alunos do Instituto de Educação que estavam se formando como professores para fazer seus estágios. Outras pessoas também colaboram para que aquilo aconteça, né? Outras pessoas dizem sim, que bom que isso está acontecendo, então vamos ajudar. A gente amava muito aquilo tudo, né? Nossa, e como foi importante na nossa vida, né? Eu me formei lá, né? Aprendi a ser professora, aprendi especialmente esse trato, né? Essa humanização, né?
com muitas histórias, muitos erros, muitas dificuldades, brigas e desavenças fazem parte, né? Mas muita construção também. E principalmente esse acolhimento, né? Às famílias e às crianças. Isso para mim era o mais importante. Mariane e Denise, que frequentava nossas festas, que frequentava as aulas de tecelagem da Mara, né, para os pais, que também estava de olho do que estava acontecendo, né, na Associação Nascente, veio me pedir para estudar pedagogia Waldorf. Nossa, que coisa interessante, quero conhecer um pouquinho mais. Aí eu falei, tá bom, estou fazendo seminário, eu posso passar o que eu estou aprendendo lá, a gente estuda junto. Aí foi um período muito gostoso, que a Denise, que foi a primeira professora, né, lá do Vale de Luz, vinha com você, Mariane, uma vez por semana lá em casa, né? Eu não me lembro quem foi a primeira pessoa que saiu para fazer pedagogia fora também, acho que foi o Tião. A primeira foi a Denise. A Denise. A Denise. Fez a formação toda e no final da formação mudou-se para Florianópolis. Ah, é. E eu me lembro desse dia. Eu estava de coração apertado, mas como uma professora que está aqui há tantos anos, que agora a gente conquista uma pessoa formada, ela vai embora. E aí vocês falaram de uma maneira tão linda, né? Não, ai, é isso mesmo que a gente tem que fazer no mundo, é deixar as pessoas irem, semearem isso pelo mundo e seja feliz e voe. Eu ficava assim, hã? Foi um aprendizado, né? O Tião vem vindo aos pouquinhos. Você era mais afim, né? Dessa forma de trabalhar. O Tião, no começo, olhava um pouco desconfiado, né? Ele tinha muito a própria visão, o próprio caminho, né? Eu vinha A minha história tinha uma coisa muito ligada ao político, né? Ao brasileiro, ao nacional, ao local, né? Aquilo que é original do local, né? Então, naquela idade não foi uma coisa assim tranquila de assumir uma pedagogia que já existia, né? Uma pedagogia fortemente europeia, né? Branca, cristã, né? Então eu vim aí de uma coisa mais republicana, uma coisa mais participativa, enfim. Mas eu sinto que na pedagogia Waldorf o que me conquistou, digamos assim, é essa visão profunda, né, do ser humano, essa visão artística, né? Então tem a prática artística, a prática manual, né? O fazer é algo muito central. E isso é também muito central para mim, né? A questão da pedagogia é fundamentalmente de desenvolver crianças assim, o mais plenamente possível os seus dons, os seus potenciais. Então, em todos os âmbitos, não só cognitivo, mas também afetivo, mas também voluntarioso, no sentido de que se trate de crianças que estão tecnicamente bem informadas a ponto de poder passar no vestibular, sim, mas não só isso, que sejam pessoas engajadas socialmente, que sejam pessoas com sensibilidade artística, que sejam pessoas que não sejam cafonas na vida, né? que tenham bom gosto, né? Essa é a proposta da pedagogia Waldorf, criar crianças com um viés estético, né? E não só com um viés técnico e científico. E aí eu me lembro que eu cheguei falando sobre os ciclos do ano, as estações, a importância dos ritmos, né? O quanto o ritmo era importante para a criança, o quanto que a criança precisava de uma condução amorosa, né?
uma autoridade amada para sentir segurança, né? E aí eu comecei a contar um pouco sobre a pedagogia Waldorf para aquele grupinho de professores que era tia Mariane, Denise e tinha chegado o Joel. Eu lembro dessa cena muito forte, que até hoje é possível ver isso lá, que como tem a pedra do outro lado, né? Dava para ver a chuva caindo, a gente via a chuva, dava para assistir a chuva caindo ali naquele vale. E eu lembro disso, eu documentando assim, gente, aqui dá para ver a chuva, a gente vê a chuva. E eu lembro disso, que a gente subiu para a casinha e o Tião estava sentado na frente da casa, não tinha varanda ainda, ele estava sentado na porta da casa e ele, gente, aqui é incrível, dá para ver a chuva caindo. Aí eu falei, não é? Eu lembro, eu tenho essa cena muito forte, assim, acho que foi a primeira vez que eu fui lá, que eu conheci o lugar. Mas eu comecei lá na escola Vale de Luz, plantando morango também, fazendo obra, cortando eucalipto para fazer o teto das salas, encaixando janela de outros lugares nas obras, fazendo massa, fazendo o amarrado que põe em cima de laje para bater a laje. Mas depois isso foi crescendo, foi aumentando, até o ponto de um dia a Mariane fazer a pergunta, que foi uma pergunta fundamental na minha vida, que era se eu queria ser professor. Eu estava descendo aquela escadinha, né? E eu respondi de uma forma bem abrupta. Como assim? Que loucura, né? Nem pensava em nada daquilo. Mas depois eu parei para me observar um pouco mais também, ver quanto que aquilo era interessante, quanto que era gostoso ficar fazendo aquele trabalho. Mas teve uma coisa também que me tocou muito, foi quando da chegada um pouco mais da pedagogia Waldorf, que chegou com a coisa artística, né? Assim, de pintar. Eu lembro que eu ficava pintando aquarela, eu não queria largar aquilo. Aí depois chegaram as flautas. E aí foi assim, do tipo, nossa, é isso aqui que eu quero para minha vida, né? E a gente ouvia muito, assim, de que não era para tocar violão, porque violão não era Waldorf, ou de que pandeiro não era Waldorf, de que capoeira não era Waldorf. E, para mim, hoje é um movimento muito interessante, porque depois de quase 20 anos, 30, existe uma crise de identidade da pedagogia Waldorf no mundo inteiro, mas aqui no Brasil também, de buscar a cultura de cada um, não é nem do Brasil, é assim, o que acontece aí no seu bairro, o que acontece aí na sua região. Em 96, teve todo um processo no Brasil de municipalização das escolas até o 5º ano, né? Até a 4ª série. E quando chegou isso, a gente falou, nossa, agora acabou, porque a gente não vai mais poder continuar sendo um anexo do Instituto de Educação, que é uma escola estadual, porque as turmas de 1ª a 4ª série vão passar para o município, não é? E então a gente procura o município, mesmo as supervisoras da Secretaria de Educação do Estado ajudam a gente e a gente consegue milagrosamente estabelecer um convênio da Associação Crianças do Vale de Luz, que a gente criou em 92, essa associação Crianças do Vale de Luz, que passa a ser a mantenedora da escola, a gente consegue fazer um convênio com a prefeitura e então é criada, em 96, a Escola Comunitária Municipal do Vale de Luz. Assim, em 97, 98, para mim a escola está assim num auge. Né? A gente já tem um novo prédio, com novas salas, então a gente está com, sei lá, 100, 110 crianças e vários professores chegando, secretária, cozinheira, enfim, a escola se estrutura. Então, assim, era todo um cuidado que não era só escolar, né? Tinha todo esse
esse redor também, porque a criança que está doente, ela não aprende, né? A criança que está com frio, ela não consegue se concentrar. A gente já tinha, inclusive, dentistas da prefeitura. A gente teve vários dentistas que doavam alguns horários cuidando das crianças. E anemia também, a gente falou, não, precisamos dar carne sim para essas crianças, o Darlan acompanhando isso, né? Não precisava ser carne todo dia, mas um pouco de proteína. Eu me lembro que eu tinha uma sociedade com a Apiário Friburgo, né? Então doação de mel, troca do arroz que chegava da prefeitura pelo arroz integral, né? Ainda dava naquela época de dar arroz integral. Depois foi aumentando o número de crianças, a gente só queria saber onde é que a gente vai arrumar comida para dar conta dessas crianças todas o dia inteiro, né? Mas aí aparecia muita mão de anjo, né? Muita gente ajudando, pessoal ali da região, pais trazendo coisas, né? Em determinado momento eu fui trabalhar como médico da escola do Vale de Luz, né? Como médico escolar. E aí lá começou um trabalho de observação de criança, de palestra para os pais, de alguns atendimentos que eram sempre feitos com a presença dos pais também, quando os pais queriam ou quando de alguma forma os professores indicavam. Fazíamos exame de sangue e de fezes em todas as crianças. O laboratório Freelab aqui de Friburgo bancava isso, as farmácias de homeopatia também faziam medicamentos para a gente. Bom, aí começou o Gente Saúde, né? O Gente Saúde tinha várias ações, a gente tinha desde horta, com plantas medicinais, até trabalho com as crianças no sentido de... A gente tinha uma ideia de que cada criança deveria sair da escola meio que com uma formação de agente de saúde, ou com uma formação básica, né? De como fazer um curativo, noções básicas de higiene para atendimento, de fitoterapia, ou pelo menos de uma abordagem de coisas simples com chá. Enfim, a gente tinha uma ideia nesse sentido. A gente levava as crianças da escola para os laboratórios para conhecer, tinham várias ações assim. E para frente, a escola vai crescendo. Aquela Kombi vai se transformar num pequeno caminhão Toyota, que eu vou a São Paulo, a gente compra uma cabine de fibra de vidro, enfim, faz uma adaptação eu chamo de um pau de arara pedagógico, né? Bota umas almofadas assim para as crianças e aí a gente lota de criança essa Toyota que começa então a transportar cada vez mais crianças, né? Essa Toyota, depois ela vai se transformar. Depois a gente vai criar o projeto das bicicletas, então tem a Toyota e tem mais 20, 30, 40 bicicletas, então as crianças vêm pedalando esses 8 quilômetros. A pessoa que ficou encarregada de ir com as crianças de bicicleta era eu. E que era muito difícil de dar limite, de dar controle, porque alguns ficavam para trás, outros queriam correr na frente. Para eles não era ir para a escola. Era uma brincadeira, né? Então eu lembro que tinham passado piche na estrada e tava aquilo fresco, né? E aí, vamos embora, e criança na frente, criança para trás, e não para, espera. Eu tinha um apito que... E eu lembro que chegou todo mundo e tal, e depois os pais, mas nossa, eles passaram em cima do piche. Para mim, isso foi o de menos. Isso foi o que menos preocupante para mim. Vocês estão preocupados com o piche, está ótimo, então, porque eu lembro que eu falei, gente, não tem como, não vai dar para ser desse jeito, porque entre o que vai lá para trás e o que está lá na frente, não tem voz, não tem apito que segure. Melhor de pensar em outra estratégia. E eram muitas bicicletas, eu lembro de umas 15 bicicletas, assim, que a gente consertava, trocava pneu e tinha isso, soltava corrente e furava pneu e não, né? Era muito trabalho, nossa. Mas era divertido, né? Também. Para as crianças era muito, para mim era um pouco preocupante, mas assim, para eles era... Daniel ia de bicicleta. Eu aprendi a andar de bicicleta, ela vai. É. Tem muitas coisas que eu aprendi, uma delas
Minha mãe disse até que me botou pra isso. Para andar de bicicleta. Pra aprender a andar de bicicleta. Aprender a andar de bicicleta. No piche. E depois essa Toyota vai se transformar num ônibus. A gente compra um ônibus. Dia que a gente ia casar na igreja, Tião tinha saído, a gente já tinha até o Davi, tínhamos o Ian, o Ariel, a Clara e o Davi de filhos. O Davi era pequenininho, tinha recém aprendido a andar. E o Tião tinha saído cedinho para arrumar as flores. Você não estava grávida, porque a gente não queria casar grávida, né? Não estava grávida. Porque não pega bem, né? Imagina casar grávida. Né? Com 4 filhos já nascidos, tudo bem, né? Não, casar grávida de jeito nenhum. Aí o Tião tinha saído cedinho para resolver flores na igreja e tal. A escola toda tinha chegado já para funcionar. E um professor deu falta de 4 meninos na sala. E aí me avisou, Mariane, 4 meninos não estão na sala. Aí eu fui descendo as escadas atrás. Eu sabia exatamente quais eram os 4 meninos que faltavam na turma do Ian. Aí, tô descendo, escuto um estrondo. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que será que aconteceu? E continuei descendo a escada e eu encontro com os 4 meninos verdes, azuis, tremendo. Não fui eu, foi ele, não fui eu, foi ele. Aí eu falei, subam os 4 e fiquem me esperando na sala. E eu falei, bom, eles aprontaram alguma coisa muito grave, né? E aí quando eu chego na estrada, cadê o ônibus? O ônibus não estava estacionado. Aí eu olho assim, na frente da escola, o ônibus tinha capotado 2 vezes e parado numa pedra. Salve a pedra, né? Porque senão ele ia parar lá na beira do rio. Aí eu pensei, não aconteceu nada com nenhuma criança, porque eu encontrei com os meninos. Agora o que a gente precisa resolver é como esse ônibus sai daí e como é que a escola inteira vai embora para casa. Chega da rua, anda Mariane, vamos embora, vamos para o conselheiro e tal. Eu falei, você ainda não sabe de nada, né? Ele falou, eu sei de quê? O que aconteceu? Você não sabe, o ônibus. Aí contei para ele, ele falou, vamos embora para conselheiro. Deixa que o pessoal resolve agora a história do ônibus, vamos casar. Um ônibus de 100 mil reais foi lançado de uma pirambeira abaixo. Olha o castigo, rasgar 100 mil papelzinhos. No dia do casamento do Tião e Mariane. Que castigo é esse? Se fosse em outras épocas ou até mesmo em outras escolas, nunca mais a gente quer ver esses alunos, não. Vocês ainda continuaram abraçando os alunos. A responsabilidade de lidar com o ser humano, eu aprendi isso no Vale de Luz. O amor foi o que o Vale me ensinou a ter. O amor. E quando a gente perde esse ônibus, a gente consegue, com a empresa municipal, a Friburgo Auto Ônibus, a gente consegue então uma linha de ônibus Vale de Luz, né, que vem aqui 5 vezes por dia. Um sonho, uma maravilha. Muitos professores iam ali lendo as histórias, ou conversando, ou quase que fazendo tutoria, e conversando sobre as crianças, ou conversando com as próprias crianças. Muitos, eu lembro disso, que muitos iam lendo, eu lembro que eu também usava esse caminho para ler. E quando chegava ali na estrada de terra, então tinha que soltar isso tudo e virava, eu lembro que era uma outra coisa. Então, a partir dali, aí realmente uma outra conversa, o ônibus já estava cheio de gente e a gente ia então até a escola, né? O transporte, ele era uma coisa muito forte, né? Deus abençoe o trabalhador que constrói a vida com suor e muito amor. Eu lembro das pessoas, nossa, leva muito tempo no transporte, mas eu ficava assim, mas eu não sinto isso, não tinha essa questão. Eu estava indo para o lugar que eu queria ir, para o lugar que eu me sentia bem, para o lugar que eu queria estar.
passeio do caqui era algo assim que era esperado todo ano, assim. As crianças, a escola inteira esperava por esse passeio. A gente sempre tinha dor de barriga e a diarreia no dia seguinte, né? Porque, mas era a coisa mais linda de se ver aquelas crianças em cima dos pés de caqui, assim, os pés de criança, né? Tanto é que a inspiração da pintura é sempre um pé de criança, né? Pendurada. Os passeios do caqui eram divertidíssimos e deliciosos, né? Os banhos de rio no calor que a gente descia e fazia. Eu lembro também de um acampamento que a gente fez nos Três Picos. Eu sempre fui muito agarrada com a minha mãe, então eu sempre tive dificuldade em ir em passeios que precisava dormir. Então esse marcou muito, que foi o primeiro passeio que eu consegui sair do ninho para estar presente. Foi maravilhoso, foi um passeio inesquecível, a gente subiu, estava frio, então foi aquela coisa gostosa, teve música. Eu me lembro que aos 10 anos, mais ou menos, de idade, o Tião montou uma equipe de alunos e falou, olha, a gente tem que ir no Rio, né? Fomos tocar para a governadora Benedita da Silva. Foi eu, o Ian, a Tamires, o Henrique, o Gabriel e o Adam. Todos nós fomos com o Tião para tocar para a governadora no Palácio Guanabara. Eu falei, meu Deus, onde eu tô chegando através do Vale de Luz? O que me marcou muito foi que aquela viagem lá da praia, né? Que tinham crianças com 7, 8 anos e nunca tinham visto o mar. E quando viram, a pessoa entrou de roupa, de casaco. Eu tinha 7 anos, eu lembro disso como se fosse hoje, né? Eu acho que foi uma das questões que mais me marcou. Você foi à praia também? Fui. É. Eu lembro da viagem a Rio das Ostras. Rio das Ostras. Eu já conheci o mar, mas eu lembro que isso me impactou muito, assim, porque tinha também um menino que nunca tinha visto o mar. Assim e como aí, eu e meus irmãos não tinham visto o mar. Pra mim era uma coisa normal, assim, né? E aí ver o brilho no olhar do outro. Né? Eu me lembro com a primeira vez que eu cheguei, né? A praia estava chovendo e o Tião e a Mariane, né, colocou as nossas coisas lá na casa, juntou todo mundo e fomos todo mundo lá pra praia. Nossa, eu fiquei impactada. Fiquei apaixonada. Eu gosto de praia até hoje, gente. A escola não pode ser só feita pelos professores, né? Precisa ter esse balanço entre a visão pedagógica dos professores e a visão educativa dos pais, né? E com os dois a gente consegue de repente estabelecer um equilíbrio, nem tanto lá a visão dos professores, também nem tanto a visão somente dos pais, para construir um ambiente, né, de comunidade que possa abarcar a educação da criança. Uma vez por mês a gente tinha um domingo inteiro, a gente chamava de escola de paz. Os depoimentos das famílias, especialmente quando a gente fazia a leitura dos relatórios, né? Relatórios todos rimados que a gente escrevia, né? Cantados, tocados e rezados, né? Porque tinha isso também quando a gente escrevia sobre cada criança, olhando para o desenvolvimento dela, né? Uma a uma. Eu me lembro que para a gente poder identificar o quanto que eles tinham avançado, né? Como era antes, todas as anotações que a gente fazia, o que vinha no coração. Também a gente se conectava com o olhar, né? O que a gente percebia que era o olhar da família para aquela criança. Quase sempre, assim, muitas vezes era um olhar muito negativo, né? Era um olhar de
de uma criança incapaz, ou de uma criança que era expulsa de várias escolas ou que não obedecia. E então a gente combinava isso tudo. Eu me lembro que tinha essa orientação de fazer rezando mesmo, né? E quando a gente trazia essa criança desse jeito poético, né? Com os elementos concretos ali de tanto que ela tinha avançado, que ela tinha crescido, que ela tinha brilhado, onde ela tinha brilhado, como ela tinha brilhado. Eu me lembro da emoção, assim, do choro mesmo das mães, do abraço que eles davam, do agradecimento. E me lembro de uma mãe que veio, a mãe do William, e era Emerson, não, eram 2 irmãos, o Wilke e o William. A mãe deles que perguntou se podia botar num quadro o relatório, né? Porque ela nunca, assim, nenhuma escola por onde eles tinham passado, né? Tinha tido nenhuma linha, nenhum elogio para nenhum dos filhos, né? De que eles eram muito difíceis, que ela tinha muita tristeza por causa de ser chamada sempre na escola para ouvir reclamação, né? Então isso para mim é muito importante, assim, é muito forte, né? Tanto a carinha das crianças quanto a cara dos pais. Essa escola vai crescer, ela vai chegar a, sei lá, 150, 160 alunos em turno integral, com marcenaria, padaria, aulas de capoeira, de ginástica olímpica, aulas de música. A gente teve uma banda, tem todo um crescimento da escola. Eu gostava muito das aulas também na padaria, né? Quando a gente aprendendo a fazer o nosso pão. Nossa, o pão era o melhor pão da vida ali. Era um pão maravilhoso, nossa. Isso aqui é muito interessante, inclusive um aluno, uma vez, sem querer, me chamou de mãe. Aí eu falei assim, tá confundindo, né, brincando com ele. E ele falou assim, porque você tá fazendo a mesma coisa que minha mãe faz. A psicopedagogia vai ao forno. E aí eu contei nesse trabalho tudo que eu vivenciei dentro da padaria, que foram as coisas mais interessantes. De um menino que não aprendia a ler, acho que é Célio o nome dele, que adorava cozinhar, então ele tinha que ler as receitas, aí acabamos lendo. Tinha um menino que não sabia matemática, que eu tive que ajudar, porque precisava da matemática na cozinha. E aí fazia só pão, de repente já não era mais só pão, já era bolo, já era biscoito, já era arroz, porque aí eu comecei a me preocupar com as meninas que muito cedo tinham que mexer no fogão, porque não tinham quem fazer, né, em casa, então eu tinha que dar como é que mexe no fogão, como é que faz? Aí bolinho de arroz, aí eu não sei o que, é arroz. Começou a diversificar e eu a sentir o que a turma precisava. Toda vez que eu passo lá no vale, olho para aquelas árvores e lembro que aquela árvore que tinha uma canequinha, não sei se ainda tem, mas aquela árvore, eu ficava olhando para ela e ficava pensando, quanta história não foi contada em torno dessa árvore? Quantas gargalhadas foram dadas aqui, né? E a história que contavam com o sentimento de tristeza, de alegria, os sentimentos aqui deviam se misturar todos, né? E eu ficava encantada com aquela árvore. Eu cheguei a um momento, teve uma época que eu não deixava os meninos subirem muito na árvore com medo dela secar, Depois, que bobagem, né? Porque aquela árvore era muito especial, muito especial.
Às vezes eu chegava da minha casa, não é nem todo dia você tá bem, né? Chegava assim, poxa, aconteceu uma coisa que eu não gostei muito na minha casa e tal. E eu ficava debaixo daquela árvore, parecia que tinha uma energia diferente ali. Alguém esqueceu uma caneca ali ou alguém colocou de propósito ali. Quando a gente estava de castigo, a gente ia para uma marcenaria. Que castigo bom. Eu tentava aprontar quase todo dia para ir para a marcenaria ficar com o Raimundo. E ali a gente aprendia a fazer boneco de pau, a gente aprendia a fazer os nossos próprios brinquedos. Quantas e quantas vezes as crianças do alto do morro que não tinham condição de ter o seu próprio brinquedo, a gente fazia carrinho de madeira para poder distribuir, né? A gente mesmo não tinha condição de ter um cavalo de pau, então a gente fazia lá. A gente aprendia a brincar daquela maneira ali, né? E com isso a gente tinha amor. Aqui também eu aprendi, acho que é difícil dizer qual foi a lição mais importante, mas acho que para mim foi a minha consciência de classe, assim. Como que eu tô no mundo, quais privilégios que eu tenho, quais são as questões. Porque eu não tinha essa noção também. Lá quando eu estava na cidade, com crianças iguais a mim, com a mesma condição, com o mesmo tudo, né? E aqui não, aqui tinha criança que morava na favela, tinha criança que morava na zona rural, como você, tinha criança que também era da cidade, tinha criança que não tinha pai, tinha criança que não tinha mãe, tinha criança que não tinha casaco para vestir, tinha criança que... E aqui a gente chegava, era todo mundo junto, todo tratado mundo igual. Né? Isso aí, não tinha aquela diferença, né? Exatamente. Então a gente se sentia realmente aqui na nossa casa, era um espaço que a gente se sentia, não se sentia diferente do outro, né? Exatamente. O Vale de Luz, ele me trouxe vida. O Vale de Luz, ele me trouxe uma realidade ao qual, quando eu vivia na minha casa, quando eu vivia, né, no alto do morro, muitas pessoas falavam, bom, esse menino vai dar para coisa ruim. O Vale de Luz me mostrou que eu poderia ser uma pessoa melhor, uma pessoa do bem, uma pessoa bem-sucedida na vida, não só financeiramente, mas também com história de vida. E outra memória afetiva, assim, muito, muito especial é das festas, né? Meu Deus, da festa de São João, ali naquele espaço, né? E do momento do pau de sebo, do leilão e daquelas crianças espalhadas por aquelas árvores todas, né? E pelas barraquinhas, e aquilo tudo muito colorido, né? Muito artístico, muito iluminado, todos os cheiros, todas as comidas típicas. Então me lembro de como é que pode assim uma escola cuidar de tantos detalhes, né? Era dos cartazezinhos, das bandeirinhas, de como é que a gente escreve, como é que quem a gente convida para estar em cada tarefa, né? Preparatória e na hora. Então assim, não tinha uma equipe da escola trabalhando para os pais, para os convidados, né? Éramos todos envolvidos. É roça, né? Você fala, lá pra roça tem uma festinha, lá a pessoa, tem uma festinha. Quando você chega aqui tem aquela multidão, não tinha nem onde colocar carro, né? A gente tem que deixar o carro lá pra trás, num espaço mais... ali onde a estrada é um pouco mais larga, e vinha a pé, entendeu? Muita gente. O passeio da lanterna, o primeiro passeio da lanterna, foi realmente algo assim inesquecível, né? Depois participei de muitos outros, mas a primeira vez é inacreditável, né? Porque é uma cena, né? É um cenário paradisíaco, é um cenário de filme, né? Que a gente conseguia viver e isso proporcionar para aquelas crianças, né? Que tinham uma realidade tão dura, né? Tão difícil, que tinham essa carência da estética também, da beleza, né? Onde eles moravam, então eles poderem viver essa beleza ali, né? Feita por eles, inclusive, né? Com as mãos deles lá, as lanterninhas que eles faziam. Então são lembranças assim para sempre, para guardar para sempre. O primeiro alto de Natal ele foi feito debaixo dessa sala, que tinha ali
Anfiteatro é um nome bonito para um lugar que era uma escada de terra, assim, com uns 5 degraus no máximo, com uma madeira segurando, assim, né? Tinha uma graminha, a gente sentava ali e as crianças atuavam em frente a 2 árvores. Era um palco de 2 metros por 3. Em um momento que foi muito emocionante. Eu tinha um aluno na minha sala de aula de 5º ano, um aluno deficiente físico, e ele andava em cadeira de roda, que era o Jefferson, hoje um adulto, um homem já. E eu tinha tido Ana Clara, em outubro também, que vai fazer aniversário no sábado, inclusive. E ela foi a menina Jesus. E o Jefferson foi a estrela. Então o Jefferson levou a Ana Clara para o palco como a estrela que entrega o menino Jesus para Maria, e foi um dos momentos mais emocionantes, assim, como mãe, professora e participante aí dessa maravilha que é, né, essa escola. Que bom, eu sempre agradeço por fazer parte dessa história. Então é isso, professores transbordando a sua genuinidade biográfica, o fazer puxando a aprendizagem, a arte o tempo todo e transportando e passando por tudo isso, a presença das famílias e esse aspecto transcendente, que eu diria... Agora eu estou pensando bem, eu acho que isso que eu quero dizer é a natureza, ou seja, é a gente estar numa relação com a natureza para além de compreender e analisar e explicar a natureza. Então, da gente estar nessa relação religada, digamos assim, com o natural, né? Que é incrivelmente misterioso e muito parcialmente compreensível. Quando chega em 99, 2000, a gente diz, não cabe mais criança aqui. Não cabe mais criança, a gente precisa agora trabalhar com as professores. A gente precisa trabalhar com as professoras para que elas multipliquem essa forma de trabalhar nas suas escolas, né? E aí, então, nesse momento, está acontecendo também, dentro das escolas Waldorf, a criação de seminários locais de formação de professores Waldorf. Então, são criados 5 seminários, 4 nas grandes capitais, Fortaleza, Brasília, Rio Grande do Sul e Belo Horizonte. E a 5ª, qual é? Nova Friburgo, no Vale de Luz. Então aqui a gente consegue um projeto super bacana, constrói quartos, 60 leitos,
e se prepara para receber professores para a formação em pedagogia Waldorf. Então a gente se torna também um centro de formação em pedagogia Waldorf. E aí o primeiro grupo, eu acho que eu tenho até aqui a foto, a gente ficou assim muito impressionada, vieram 60 pessoas querendo fazer o curso de pedagogia Waldorf no Vale de Luz. E a gente tinha esse cunho social, né, de conquistar bolsas, de possibilitar que todos pudessem estudar independente da sua possibilidade financeira, né? Foi muito bonito esse primeira turma, né, do Seminário Brasil. Foi de 2000 a 2004. Então, foi uma grande alegria quando o seminário chegou aqui em Friburgo, né? O seminário chegou, turma 1. Eu falei, vou fazer parte da turma 1, né? Então, eu já tinha assumido a classe do primeiro ano, só que na época eu não tinha 21 anos. E a coordenação do seminário falou para mim, você não pode fazer o seminário. Eu falei, mas como que eu não posso fazer o seminário? Claro que eu posso. Eu já estou com a turma e eu preciso desse seminário. O seminário abriu portas, né? Abriu portas, abriu janelas. Eu falei, nossa, como que eu nunca tinha pensado nisso? Então tem uma reverberação boa, assim, um semear, né? Existe um semear, mas já tem muita colheita também. Já tem filhos, escolas filhos, tem seminários filhos, né? Quando eu cheguei no Vale de Luz, tinha uma casinha, a casa de Tião e Mariana em construção e 2 salinhas de aula. Então, aquele prédio todo gigantesco que está lá, eu vi cada um tijolo subir na mão das crianças. Eles ajudaram os alunos da época a subir cada tijolinho daquele prédio enorme que está lá hoje. O primeiro convite na escola foi para eu ser a cozinheira, preparar os alimentos das crianças e fazer a limpeza de 2 salinhas apenas que a gente tinha na escola. Foi um desafio grande, mas que eu topei de início e fiquei apenas de agosto a dezembro nessa função. Porque todos os dias, ao final do dia, eu sempre deixava um recadinho no quadro da escola para o professor no dia seguinte. E aí, boa aula, deixava a sala limpinha e deixava um recadinho. E aí o Tião, que era professor da turma, falou assim, nossa, Aparecida, prima, você tem uma letra tão bonita, você nunca pensou em ser professora? Não, nunca pensei em ser professora. Ele, pois deveria, você tem uma letra muito bonita. E aí eu comecei a me interessar por aquilo e aí comecei a fazer a formação, que aí eu não tinha, aí eu fui fazer ainda ensino médio, formação de professora, fui fazer o seminário ainda em Campinas, porque só tinha em São Paulo, a gente ainda não tinha o seminário da pedagogia Waldorf aqui. Mas desde o início, eu da cozinha, preparando os alimentos para as crianças, eu ficava encantada com a Mariane sendo professora em educação infantil, dando aula, fazendo roda com as crianças. E eu, gente, que trabalho bonito, que escola diferente. E eles começaram a me falar um pouco como que era o jeito deles trabalharem, o que era a pedagogia Waldorf. E eu falei, eu preciso entender um pouco mais disso. Aí fui começar a fazer seminário, igual eu disse, e a formação em São Paulo. Concluí a formação toda, o seminário, concluí no ensino médio, fiz o pós-médio no Colégio Modelo. E hoje, esse ano, mês que vem, eu estou concluindo a faculdade de pedagogia. Eu só fiquei um tempinho mesmo na cozinha e fui para a sala de aula, então eu fiquei 8 anos atuando na educação infantil. Depois desses 8 anos, o Tião precisou se afastar, o Tião era o diretor da escola e precisou se afastar por foi fazer outros trabalhos, né, em outras frentes. E aí eu fui convidada a ser diretora da escola. E aí, quando eu já estava terminando a formação, eu aceitei também esse grande desafio. Fui diretora por 10 anos da escola.
Depois, já no finalzinho de 2005, 2006, aconteceu um fenômeno que as crianças já não procuravam muito vaga no Vale de Luz. Até então tinha muita criança, e aí começou a cair. E a gente começou a fazer uma pesquisa na Fazenda da Laje, aqui no loteamento Floresta, por que as famílias não estavam mais se interessando de matricular os filhos lá. E eles, olha, o lugar é lindo, a pedagogia é maravilhosa, mas o acesso é perigosíssimo, eu tenho muito medo de botar meu filho num ônibus e ir para lá. Então as famílias começaram, assim, a gente diminuiu muito o número de matrículas, as famílias estavam com esse medo de chegar até o sítio. E a gente recebe um telefonema do grupo gestor da escola falando que devido às chuvas fortes, chuvas de verão, né, gente? Que a gente em Friburgo sempre tem questões. A gente está aqui na serra, montanha, Friburgo é cercado de montanhas, né? E a gente teve deslizamentos de terra na estrada que inviabilizava a passagem do ônibus. Aí deu essa chuva que eu falei assim, acho que a gente nunca teria coragem. Eu falo por mim, que atuava muito nessa época, né? Eu acho que a gente nunca teria coragem de falar assim, nós vamos sair daqui, vamos para outro lugar. A gente não passava pela cabeça. E aí caiu a estrada. E aí a gente perdeu o acesso. Depois de toda essa divulgação, dessas entrevistas com as famílias, a gente perdeu o acesso. Falei assim, a gente não pode perder nenhum aluno. A gente precisa conseguir um lugar para a gente continuar com esses alunos. Nós não queremos perder nenhum aluno. Porque a gente veio para um espaço adaptado minúsculo, espaço decrépito, né? Que foi a escola, o imóvel que a gente alugou em 2007, não era essa casa aqui. E, evidentemente, em virtude da proximidade, por estar no centro da comunidade, os pedidos de vaga aumentaram. E aí a gente se viu diante dessa situação. Bom, a gente está com aquele desafio lá, a gente está sem uma perspectiva de retorno, e a gente está aqui com as famílias, algo que era um enorme desafio, né? Então, foi um momento assim muito intenso, né? Com muitas lutas, muitas discussões. Não foi fácil essa decisão, né, de não retornar para lá, né? Não foi nada fácil, porque éramos todos muito vinculados, né, ao espaço, né? Mas foi isso, foi ao mesmo tempo um momento de dor, de um susto, mas também um momento de uma oportunidade, né? A gente já está quase a completar o mesmo tempo, mais o ano que vem a gente completa o mesmo tempo de escola lá e aqui nesse imóvel, né? Olha que curioso, né? Aquele momento foi um momento muito difícil, né? De não viver aquela sensação de abandono do espaço, né? Mas sim de manutenção da causa, né? Do trabalho, né? Não obstante o espaço onde ele ocorra, né? O Vale de Luz são as crianças e os professores que carregam, né? O espaço, é claro, ele dá todo um acolhimento, né? Evidentemente, ele é uma marca, né? Mas o Vale de Luz é para além dos espaços do Vale de Luz, né? É por isso que a gente fala e a gente honra tanto esses espaços, né? O sítio, aqui, né? Porque é dentro desses espaços que acontece essa vida, mas a vida está lá, né? E uma coisa que não acontecia nunca naquele Vale de Luz é que os caquis amadurecem e caem do pé de maduros. Ou seja, onde estão as crianças? Então, uma coisa não esperada, não programada, não planejada está acontecendo, né? Um grande silêncio. A pergunta que ficava dentro de mim era: e agora?
qual é a ação correta, né? Qual é a tarefa que deve ser feita aqui, né? O que esse espaço vai se transformar, né? Em que? O espaço do Vale, né, que foi sendo construído, né, e foi crescendo, foi sendo desenvolvido como um espaço de escola, um espaço de educação para crianças, com a saída da escola se transformou. Então, as salas de aula foram transformadas em dormitórios. O salão continuou sendo grande, a grande estrela e o grande salão de encontros para danças, para rodas, para teatro, para música, né, para apresentações, para celebração. Houve alguns movimentos, né, das pessoas se reunirem, dos amigos, dos parceiros se reunirem para verem qual era a vocação daquele lugar, né? Teve um movimento que chamou até Vivo Vale Vivo, né? Logo que eu conversando com Janaína e com Mari, assim, soube desse movimento. E mesmo enquanto a escola estava ali, já aconteciam alguns encontros voltados para adultos, né? Então, já existiu o seminário, durante um período existiu o seminário de pedagogia Waldorf, então trabalhando com a formação de professores. Então, um grupo oferecia o seminário lá no Espaço do Vale. O grupo de danças da paz, né, que de tempos em tempos aí, né, chegava lá e fazia um encontro maravilhoso de dança circular. O Germinar, que também é um processo baseado na antroposofia, mais voltado para adultos, tanto para o seu processo de autodesenvolvimento, como para o processo de desenvolvimento de organizações em geral, empresas, ONGs, associações, enfim. Algumas pessoas e alguns parceiros, né, que se tornaram parceiros do sítio Vale de Luz, ofereciam vivências, cursos, retiros. Que maravilha é poder cantar, só de não haver o que prenda o som. E ali os projetos foram começando a nascer, eu fui começando a me sentir mais íntimo daquele espaço, o espaço começou a me acolher, realmente o espaço como um todo, né? A terra e tudo que compõe aquele espaço. E nós produzimos muitas coisas juntos. Produzimos alguns encontros lá, encontros biográficos, trabalhei coordenando o encontro biográfico, um trabalho muito intenso, meu Deus, que coisa linda. Eu ainda não participei de um processo, de um trabalho biográfico, mas como coordenador e produtor eu pude receber, é incrível isso, eu pude receber toda aquela vibração e toda a potência que o trabalho tem. Observando as biógrafas trabalhando, observando a mudança, a forma que as pessoas iam mudando, o físico das pessoas. As pessoas chegam lá de uma forma e no último dia elas estão de uma outra forma. É incrível isso, isso é visível, é no corpo, isso se manifesta no corpo. É um processo que é de dentro para fora. E porque é de dentro para fora, o corpo ele recebe testemunha. Eu sinto que assim, nunca mais houve um desligamento do sítio, né? Porque ele sempre foi uma referência de espaço de escola para todas as idades, né? De formação, da gente se aprimorando. Então, a gente, quando teve o desastre de 2011, né, aqui da região serrana do Rio de Janeiro, tivemos a oportunidade de formar uma outra iniciativa, uma ONG, né, a Diálogo, e ali a gente não teve dúvidas sobre onde faríamos esses lugares de retiro, né, para onde a gente levaria as lideranças que estavam precisando ser cuidadas, né? Precisavam de um fôlego, precisavam de um espaço mesmo de acolhimento e de revisão, né? Do jeito de fazer, a gente precisando se reinventar,
Então foi no Sítio Vale de Luz que a gente se juntou com a Aliança pela Infância, né, Diálogo, para trazer pessoas de referência para a gente, né? Fizemos alguns encontros lá também. Quem és tu? Bem, meu nome é Márcio Cunha. Eu conheci o Vale em 2019, mas na verdade a primeira pessoa que eu conheci foi a Lúcia Casoy e logo depois a Mariane Canella. A gente teve a oportunidade de viver uma experiência imersiva num projeto chamado Laboratório de Criação e eu fiquei conhecendo essas pessoas maravilhosas, tive a oportunidade de estar com elas e foi extremamente rico tudo que nós vivemos nesse processo imersivo. E a partir disso, a Mariane começou a me falar desse espaço maravilhoso que é o Vale de Luz. Entrou a pandemia, nos juntamos, eu e um grupo de artistas, de pensadores e educadores, junto ao Vale para pensar como seguir nesse momento, né? E aí pensamos ações, né, possíveis para que o Vale pudesse continuar. E aí cada um ofereceu, dentro dos seus saberes, cursos online para que essa casa estivesse aqui agora, como a gente está vendo. E esse ano agora de 2022, depois de uma travessia de aulas online com um projeto que eu tenho chamado Corpo Presente, eu tive a oportunidade linda de trazer todos eles para cá e a gente se vê pela primeira vez pessoalmente. Ainda foi com teste de Covid, todo mundo chegou de máscara, mas aqui todos nós fizemos teste, todos nós nos sentimos extremamente acolhidos, chegamos numa casa linda, inteira, viva, riquíssima de afeto e dançamos muito aqui. Continuo olhando para esse espaço e vendo dança. É como se, não sei, a minha sensação é de que as paredes aqui respiram arte, né? Como se estivesse no ar, nas montanhas, não sei. Vamos trilhar os
fazer dessa terra uma esfera de amor. Vamos trilhar os caminhos, quebrando os espinhos, deixando sementes de afeto e carinho. Vem vento que vai varrer, vem chuva que vai lavar, vem sol pra esquentar a terra e secar o chão pra essa gente dançar. Vem vento que vai varrer, vem chuva que vai lavar, vem sol pra esquentar a terra e secar o chão pra essa gente dançar. Mariane, o Tião e todas as pessoas que trabalharam lá, eles plantaram sementes físicas, sementes de árvores, de plantas, de flores, e isso germinou em um lugar que era um pasto, um lugar que surgiu em cima de uma montanha, num lugar afastado. Então essas sementes realmente germinaram, e principalmente as sementes que foram lançadas aí em nossos corações, nos corações de todas aquelas crianças que passaram por lá, de todos os pais, de toda uma comunidade, né? E eu gosto de dizer que o sítio Vale de Luz, ele é um organismo vivo. Ele é como a terra. Ele tem momentos de expansão e momentos de contração. E é justamente nesses intervalos que ele vai se reinventando. É uma pessoa nova que chega, é um antigo que parte, mas ele está sempre em movimento. Como diz aquela música, conversa vai, conversa vem, eu faço parte dessa história também. Eu faço parte dessa história intensamente. Não é também, é intensamente. Acho que agradecer a esses que tornaram isso possível, agradecer a esses fundadores e a todos os outros que passaram por esse fio aí que eles foram chamando. Agradecer a cada criança que ajudou a me formar, cada criança que me deu a oportunidade de me conhecer. Agradecer pelos parceiros que eu tive a oportunidade também de fazer a ponte, né? Aos meus colegas todos de trabalho de lá. E é tudo que a gente viveu nesse espaço. Perguntei da sua primeira lembrança e qual que é a lembrança assim mais forte que você tem, assim, a sua experiência que você viveu lá, ou alguma coisa, alguma lembrança mais que mais te marcou, assim, o que te marca, o que... Consigo falar. Era um lugar que tinha afeto. Acho que é a lembrança que eu tenho. Assim. Tinha muito calor. E acho que lá eu aprendi a lidar com isso. Quanto tempo! Poxa vida! 33 anos, né? Tá bem, rapaz. Oxe, tá bem. Eu virei carteiro, mas eu lembro direitinho daquele dia 4 de março de 91. Eu trouxe uma foto que a gente tirou. Olha aqui, abre aqui pra você ver. Poxa. Tem uma foto aí. E olha, tem uma menina.
Uma menina ali. Aquele dia foi muito legal, foi quando tudo começou, né? Foi quando tudo começou. Quanto tempo, amendoim! Muito Quanta honra! Você ficou uma moça muito bonita, hein? Nossa, eu virei carteiro, já trabalhei no teatro, já fiz... Aliás, eu conheço essa moça aqui também, que eu estava na peça dela, junto com ela. Tava, amendoim! Eu vim de longe, desde vai eu vim parar, pra viver a minha história, e agora eu vou contar. A minha fala tem saudade de poesia, tem suor e fantasia, iluminando meu cantar. De novo. Eu vim de longe, desde vai eu vim parar, pra viver a minha história, e agora eu vou contar. A minha fala tem saudade e poesia, tem suor e fantasia, iluminando meu cantar. A minha fala, com a tua fala, é um mosaico que encanta e seduz. São tantas letras, tão coloridas, unidas pela história do Vale de Luz. A minha fala, com a tua fala, é um mosaico que encanta e seduz. São tantas vidas, tão coloridas, unidas pela história do Vale. Mais uma, vamos lá! Eu vim de longe, desde lá eu vim parar, pra viver a minha história, e agora eu vou contar. A minha fala tem saudade e poesia, tem suor e fantasia, iluminando meu cantar. A minha fala, a tua fala, é um mosaico que encanta e seduz. São tantas vidas, tão coloridas, unidas pela história do Vale de Luz. A minha fala, a tua fala, é um mosaico que encanta e seduz. São tantas vidas, tão coloridas, unidas pela história do Vale. Um pasto, umas vacas, uma casa, um casal, um sonho de amor, plantar vidas no quintal, a coragem pedalando, a esperança salvar.